Olá, o Câmara Notícias está começando agora. O Legislativo Bagiense realizou audiência pública em apoio ao projeto de lei 2564 de 2020, que institui o Piso Nacional dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem. A Câmara de Vereadores de Bagé, através do presidente Augusto Lara, está empenhada em defender a implantação do piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. O PL 2564 de 2020, que tramita no Senado, fixa o piso em R$ 7.315 para enfermeiros, mas precisa entrar logo em votação para acelerar a agenda. Por isso, os vereadores de Bagé receberam esses profissionais de saúde. Muitos fizeram uso da palavra, reforçando o que todos já sabem da categoria: dedicação extrema, retorno financeiro insuficiente. A causa é nobre e nós estamos assim, cansados, exaustos de trabalhar e só receber elogios. A gente precisa de um salário digno da nossa responsabilidade, da nossa competência. É muito importante que, além da municipalidade, o governo federal e os governos estaduais ajudem a custear esse piso. Esse piso torna-se quase que insustentável se ficar só na esfera municipal. Os municípios não têm orçamento para dar resposta imediatamente a esse piso. Também estiveram presentes na audiência pública, que foi aprovada pela Comissão de Saúde da Câmara, representantes dos serviços públicos de saúde, como o vice-prefeito Mário Mena, a titular da Coordenadoria Regional de Saúde, Eliana Silveira, o secretário de Saúde de Candiota, Fabrício dos Santos, vice-prefeito de Ulha Negra, Marco Igor Canto, vereador Giovanni dos Santos, entre outras representações regionais. Ainda houve intervenções via internet, como a da presidente do Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul e do deputado estadual Luiz Augusto Lara. Desse encontro surgiram comprometimentos de articulações partidárias junto aos senadores, deputados e presidência através de uma moção de apoio. Agora nós encaminhamos um documento ao Congresso Nacional, ao presidente da República, em apoio ao piso, Mas a Câmara de Vereadores, além de fazer isso, também vai se fazer presente em Brasília, terá uma representação. E por que é importante? Porque nós temos 3 senadores, Lara Denise, do nosso estado, mas tem tantos outros senadores que não são do nosso estado. E a gente em Brasília é uma forma que tem de protocolar o documento em cada gabinete, no gabinete de todos os senadores, e procurar falar com o maior número de senadores possíveis. O PL 2564 se encontra no Senado, onde já possui o número suficiente de assinaturas para tramitar em regime de urgência. Se for aprovado, o projeto seguirá para a votação na Câmara dos Deputados e, após a aprovação das 2 casas, irá para a sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro. Primeira reunião do projeto Câmara Conectada já tem data definida. O presidente da Câmara de Vereadores de Bagé, Augusto Lara, tem feito visitas aos parceiros que devem compor o colegiado do projeto Câmara Conectada. O primeiro convite foi entregue ao presidente da OAB Subseção Bagé, o advogado Marcelo Marinho. Importante projeto do Poder Legislativo Municipal, em ter a Câmara Conectada, A OAB vai estar presente, vai participar, juntamente com as demais entidades que estão sendo convidadas, E isso é o momento das entidades estar conectadas com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo, é muito importante, O Poder Legislativo em criar esse canal de comunicação com as entidades hoje. Isso vai ter um crescimento para a sociedade e para a cidade de Bagé também, onde as entidades vão estar conectadas, conversando uma com a outra, e discutindo, debatendo projetos para a sociedade, que venha crescer mais a nosso município de Bagé. O termo de cooperação técnica já foi assinado com a Prefeitura de Bagé, que vai garantir o acompanhamento de um profissional qualificado para orientar os trabalhos e gerenciar as demandas. O primeiro encontro está agendado para o dia 7 de junho na própria Câmara de Vereadores. A previsão é que os encontros sejam mensais todas as primeiras segundas-feiras de cada mês. O diagnóstico positivo para a Covid-19 é sempre preocupante. Veja exemplos de quem superou a doença. A pandemia do novo coronavírus já dura mais de um ano.
Mas o número de recuperados supera todos os outros e se aproxima de 8.500. É dentro destes números que podemos encontrar histórias de esperança, superação e fé. A maioria das pessoas que contraem a Covid-19 consegue alcançar a cura. Muitas pessoas que adoecem em decorrência da Covid-19 apresentam sintomas mais leves e conseguem se recuperar em casa, apesar de todo o medo que a doença traz. É o caso do Padre Jair, que teve apenas febre e dor de cabeça. O primeiro choque é quando a gente recebe o resultado, claro, né? Estou positivado, estou com vírus. E como surgem alguns sintomas, também, claro, vem as preocupações, porque alguns são assintomáticos, então para mim vai ser fácil. Mas como surgem alguns sintomas, a febre, a dor no corpo, vem, claro, essa preocupação. Será que isso não vai ainda se agravar mais? Né? O vírus reage de maneira diferente em cada organismo. Ariete não teve a mesma sorte. E mesmo depois de uma semana de tratamento, a doença evoluiu de forma negativa e ela precisou ficar internada. Foram dias de muitas dúvidas e angústias. Tu sente um desânimo muito grande, te dá um desânimo, te dá uma canseira, sabe? Tu fica com aquele receio porque tu entra para ali e tu não sabe se o que vai acontecer, né? E então tu fica num desânimo, tu pensa muito, tu não tem uma vontade muito assim de reagir. Conforme vai acontecendo o tratamento e tu vai melhorando, é que vai voltando de novo a vontade, né? Não, mas eu tenho que reagir. Enquanto a vacina ainda não está disponível para todos, o vírus pode ser evitado com alguns cuidados específicos, como usar máscara, álcool gel e evitar aglomerações. Hábitos que agora fazem parte da rotina de Ariete. Quando eu recebi alta, o enfermeiro, que é o responsável pelo setor, ele chegou para mim e disse: tu sai daqui e tu pede para as pessoas, porque tu viu o que é o Covid, tu sentiu. Então tu pede para as pessoas que continuem, que não façam aglomeração. Se não tem necessidade, não se aglomerem. Não façam festas ainda. Depois que isso passar, continuem usando a máscara, gel. Quem mexe com dinheiro, se possível, use luva, né? Foi o que eles pediram, que a gente pedisse para as pessoas isso, né? E eu estou fazendo agora mais do que nunca. Santa Casa reinaugura pronto atendimento. Foi reinaugurado na manhã de 25 de maio o pronto atendimento para convênios situado ao lado do pronto-socorro na Santa Casa de Caridade de Bagé. O local foi reformado em uma parceria com a Unimed, que agora administra o serviço. Todos os pacientes que possuem convênios que tenham parceria com a Santa Casa poderão ser atendidos no local, onde podem consultar e já realizar todos os exames necessários. O pronto atendimento vai estar aberto para clientes Unimed, mas também para outros convênios que a Santa Casa também tem parceria. Todos os convênios que a Santa Casa tem poderão ser atendidos aqui, inclusive pacientes particulares, né? E trazendo um ambiente mais humanizado para os clientes, né? Que possam ser atendidos de uma forma adequada. Esse é uma inauguração, um dia especial, porque não é só a Unimed que ganha, nem só o hospital, mas principalmente a comunidade, aquela parcela que tem convênios. Será a partir das 8 da manhã, né, Michel? Às 22 ou 24 horas? Às 24 horas, sendo que das 20 às 24 teremos também a participação de um pediatra, além do atendimento clínico. O local já está adaptado para a realidade da pandemia, com um isolamento desde a recepção para ficarem separados os pacientes que tenham sintomas de síndromes gripais. Nós já adequamos o ambiente a esse momento, né? E também adequamos, conversando com a Santa Casa, acertando o fluxo de atendimento desses pacientes, que são pacientes de um atendimento diferenciado, né? Em função da pandemia. Então a gente teve que buscar essa adaptação do ambiente. O horário de atendimento é das 8 da manhã à meia-noite, de segunda a sexta-feira, sendo que das 8 da noite às meia-noite terá um pediatra de plantão, além do clínico. Sábados e domingos, o atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia. A TV Câmara conversou com o cineasta Zeca Brito.
O cineasta bagiense Zeca Brito assumiu em agosto de 2019 a direção do Instituto Estadual de Cinema Lecine. Zeca é mestre em artes visuais pela URGS, com ênfase em história, teoria e crítica, e graduado em realização audiovisual pela Unicinos e Poéticas Visuais, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele conversou com a equipe da TV Câmara e nos contou sobre como está sendo esse desafio em um momento de pandemia. Tem sido um momento muito desafiador mesmo, no sentido de tentar encontrar caminhos e possibilidades para um cenário que é devastador para todo mundo, né, por conta da pandemia, mas que no caso do audiovisual já vinha passando por um processo de desmonte, de paralisação, de contingenciamento de recursos, o que fazia já a classe já estar numa situação bastante dramática. Eu assumi o Instituto Estadual de Cinema em 2019, antes da pandemia, então muito daquilo que se planejou e começou a se colocar em prática, logo com a pandemia a gente teve que reformular e repensar. E o nosso, acho que o principal papel é manter as políticas públicas que são territoriais, que são sociais, nesse momento de isolamento, nesse momento de restrições, de impedimento de circulação. Então, por exemplo, nós tínhamos um edital entre fronteiras com equipes mistas da Argentina e do Brasil. Isso tudo a gente teve que propor uma nova dinâmica para que os filmes acontecessem sem a presença física dos profissionais, mas com a presença intelectual, com a troca de saber e com o intercâmbio cultural acontecendo mesmo com a fronteira fechada. E isso em várias áreas. Então, a questão dos protocolos, né, para a gente poder criar protocolos de segurança para que os profissionais pudessem retomar as filmagens com segurança, né, mantendo sempre a ideia de cadeia produtiva de emprego, mas colocando em primeiro lugar a segurança dos trabalhadores, né? Então, a gente teve que renegociar entre linguagens, o setor publicitário, o setor do audiovisual tradicional, redução de carga horária, né? Uma série de regramentos para cada um dos setores. E tudo isso num trabalho de mediação com as entidades, né, com as associações, com os sindicatos, que cada um traz a sua parcela de interesse e o Estado tem que mediar, achar um meio do caminho e chancelar essas iniciativas. Então, o que a gente fez foi isso, criar um protocolo para que a retomada da produção acontecesse. E, em paralelo a isso, ouvir a sociedade nesse momento de o que era mais necessário que acontecesse. E uma das coisas que a gente percebeu e que passou a ser uma bandeira do Instituto, uma ação, é a necessidade de formação, de qualificação profissional e de formação, de conhecimento mesmo. Então, iniciamos um programa de formação com recurso de emenda parlamentar, chamado Revelando Rio Grande, que vai levar 50 oficinas de formação audiovisual até 2022. A primeira foi agora em março, terminou agora em maio, 3 meses de 30 horas, e assim a gente está com uma série de ofertas que vão acontecer, entregas nesse segundo semestre, voltada para a qualificação, para que as pessoas possam retomar o mercado de trabalho com oportunidade, né, e com melhores oportunidades e com qualificação profissional. Ele falou sobre o momento da carreira como cineasta, em que o filme Legalidade venceu a 11ª edição da mostra Brazilian Film Series, em Chicago. E o documentário 30 Povos teve premiere na Argentina e voltará a ser exibido no canal Curta. É contraditório, porque é um momento difícil da humanidade, mas eu não posso me queixar por esses filhos e pela trajetória que eles estão tendo, né? Eu acho que isso é interessante do cinema. Os filmes, eles existem, na medida que eles ficam prontos, eles tomam a sua vida. Alguns têm um percurso mais longo, são exibidos em mais lugares, né? E esses filmes que a gente falou, o 30 Povos e o Legalidade, são filmes que eu lancei o 30 Povos em 2020, mas eu tinha terminado de filmar ele em 2018. E o Legalidade eu filmei em 2017 e lancei em 2019. Então, também mostra como o ciclo do cinema ele é longo. A gente fica, às vezes, anos fazendo um filme, e até que ele filma e leva um tempo para lançar, e aí quando ele lança, ele leva um tempo até ele conseguir conquistar o seu espaço, a sua trajetória. E eu fico feliz em poder estar vivo ainda em 2021, com todo esse caos planetário, para poder acompanhar essa produção audiovisual chegando às pessoas. E fico muito feliz de isso ser visto como um cinema que de alguma maneira se relaciona a Bagé ou ao território da cidade, porque eu sou daqui, tenho esse imaginário presente, eu acho que nas produções, está ali de alguma maneira a cultura, as expressões, os gostos, os hábitos e os atores, os elencos,
Então eu fico feliz de também, acho que a produção poética, a produção artística, ela é resultado daquilo, da cultura onde a gente está inserido. E ela é também muito resultado do território. Então, eu acho que Bagé, sem dúvida, influencia, e me influenciou muito, e segue me influenciando. E fico feliz de levar um pouco da cidade, da cultura daqui, na produção que eu faço. O Palácio Piratini completa 100 anos. No local foi gravada boa parte do filme Legalidade. Zeca está integrando o colegiado que faz parte da celebração alusiva ao centenário da sede do Executivo, com a função de proponente da agenda cultural durante o ano da comemoração. É uma data muito especial porque fala sobre a nossa civilidade, sobre a nossa sociedade, aquilo que a gente construiu como civilização. Optou-se por comemorar esses 100 anos não em um dia, mas durante um ano. Então essa comemoração ela começa agora nesse mês e ela vai se estender até maio do ano que vem. Então a gente vai ter mês a mês uma série de atrações semanalmente, artistas distintos se apresentando nos espaços internos do palácio. E a ideia é revelar o palácio, revelar as histórias que passaram por aquele lugar, né? A partir de um palácio, de um espaço arquitetônico, pensar que figuras humanas, que movimentos históricos, que contradições, que contrastes, que problemas, né, a gente tem, que marcas a gente tem na nossa história. E acho que vai ser um trabalho multidisciplinar, assim, tem vários museus envolvidos nesse corpo de curadoria. Então a gente tem o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Júlio de Castilhos, que cuida da memória política. E cada um desses colegas está pensando em alguma programação e compondo coletivamente esse todo da programação. Nesse primeiro momento, eu acho que é revelar esse espaço mesmo. Eu acho que o Palácio é muito rico em histórias, mas a partir dessa arquitetura a gente vai descobrindo elas. O cineasta também falou sobre o momento de reabertura dos cinemas durante a pandemia e o quanto o audiovisual passou a ser mais presente na vida das pessoas nesse período. O audiovisual se faz muito presente hoje nas nossas vidas, nunca foi tão necessário, né? A gente precisa dessa válvula de escape, a gente precisa de entretenimento, a gente precisa chegar em casa de noite e não só ouvir as notícias da realidade, elas são importantes, mas a gente precisa também da fantasia, da imaginação, do sonho, e o audiovisual representa tudo isso. E sem dúvida ele está muito presente nas nossas vidas. Eu não sei se o audiovisual gaúcho, eu acho que a gente precisa de legislações que assegurem, assim como a gente no final de semana, quando vai comer uma costela gorda, sabe que a costela, que a picanha é de Dom Pedrito, é de Bagé, é de Livramento, e sabe que a qualidade que ela tem por vir daqui é outra, o mesmo a gente tem que fazer com a produção intelectual. Então, buscar o conteúdo local, buscar aquela produção simbólica que fala do nosso passado, da nossa história, que às vezes até tem um olhar crítico sobre a construção da sociedade, para apontar caminhos melhores para o coletivo. Então, tudo isso o audiovisual traz. Eu acho que nesse momento o audiovisual gaúcho ele vive um momento de excelência de qualidade técnica. A produção ela começa no início do século XX, lá por 1904, os primeiros filmes no Rio Grande do Sul. E agora, em 2021, passados 120 anos de cinema no estado, a gente teve, por exemplo, um filme no Festival de Sundance, competindo, né, em janeiro. É um festival com uma janela muito disputada, então com produções da Netflix, da Hulu, da HBO, produções muito caras e com um filme financiado pelo estado do Rio Grande do Sul ali também competindo. Ou seja, não é só o tamanho do orçamento, mas sim aquela bagagem cultural, intelectual, de linguagem que se expressa num cinema que é resultado de um percurso histórico mesmo. E é isso que a gente tem buscado exaltar. Todos nós precisamos sonhar com uma sociedade que pouco a pouco busque os seus valores, resgate os seus valores. A questão da memória ela é muito importante que a gente lembre quem a gente era, até onde a gente chegou, para que a gente possa seguir adiante. Acho que esse período de 2 anos quase que a gente tem vivido da pandemia, esse segundo ano, ele nos isola, ele nos coloca numa situação de revisão também daquilo que somos. E acho que a arte tem um papel fundamental nesse momento de retomada. Mas assim como a gente está voltando para as academias, para as praças, a gente também tem que cumprir esse papel social, claro que com muita segurança, mas dar esse primeiro passo. Então a gente está reabrindo cinemas nessa semana, na Casa de Cultura Mário Quintana, que são os cinemas geridos pelo Estado,
também olhando para a produção brasileira, que não pôde ser exibida nesse período, então os filmes que ficaram na espera para estrear, que tem que cumprir esse ciclo de vida, são produções financiadas com recursos do Estado, são produções que levam a nossa memória, que precisam ser prestigiadas, que falam sobre aquilo que a gente é e que nos apontam caminhos também. Então, assim como muitos estão retomando a sua espiritualidade, voltando às igrejas, outros estão retomando as academias, outros estão circulando pela rua, o cinéfilo, aquele que acredita no audiovisual como um espaço de sonho, de construção coletiva também, do imaginário, acho que vai voltar com muita alegria para os cinemas. Claro que com consciência, com máscara, com distanciamento, quem puder, quem já tiver com idade, tomando vacina, tendo consciência que é importante tomar vacina, que não diz respeito a mim, diz respeito a uma engrenagem coletiva, né? E acho que a cultura ela tem esse papel de levar a ciência, de levar a razão. Tem sido assim, a literatura tem perpetuado o pensamento científico pela história, a história tem feito isso também pela humanidade. Então a história, a ciência, são elementos que caminham junto com a arte. E a gente precisa deles para poder se reerguer, para poder desenvolver economicamente. A gente só evolui, só avança financeira e economicamente quando a gente tem bases civilizatórias sólidas. E a cultura ela está aí. Então, eu acredito muito numa retomada que passa pela economia, que passa pelo comércio, que passa pelas atividades industriais e que tem a cultura, assim, como elemento fundamental. A gente só vai saber que a sociedade está bem quando a cultura estiver bem, porque ela foi a primeira a paralisar-se. Os artistas foram os primeiros a abrir mão da sua vida, da sua carreira, para o bem da humanidade. Então a gente só vai saber que está tudo bem quando estes voltarem a sorrir, a cantar, a produzir, a dançar. É sinônimo de saúde também. Mês de maio é marcado pela luta contra o câncer. De acordo com as estatísticas mais recentes da Organização Mundial da Saúde, a OMS, morrem todos os anos aproximadamente 5,4 milhões de pessoas por doenças relacionadas com o tabagismo. Além do câncer de pulmão e garganta, os mais comuns, o tabaco ainda pode causar outras consequências desagradáveis, como a queda de cabelo, impotência sexual, dentes e unhas amarelados, dificuldades respiratórias, redução da expectativa de vida, entre outros efeitos danosos. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, faz campanhas sistemáticas alertando para este mal. Já era noite na cidade Paraíso. Esta é a Dona Y, uma pessoa normal, que, como tantas outras, já tentou largar o cigarro. Será que ela achou uma alternativa? Dona Y, nos vemos novamente. Você tenta, mas não consegue se livrar de mim. Ué, mãe, fumando de novo? Você não tinha parado? Tinha. Já tem uma semana que eu não fumo cigarro. Esse aqui é cigarro de palha, natural, e não faz mal. Ela acredita nisso. É assim que eu gosto. Você tá esperando essa fumaça nojenta? Acha que não faz mal? Qualquer tabaco faz mal. Não escuta esse moleque. O que ele sabe? Mãe, quando você fuma, todo mundo que tá no mesmo lugar fuma junto. Nesse ponto, até que ele tem razão. Sem contar que eu vou ficar fedendo cigarro. Que maravilha! As substâncias tóxicas do tabaco causam câncer, enfisema pulmonar, infarto e derrame nos fumantes e nas pessoas à sua volta. Crianças são as mais afetadas e podem ter tosse, chiados no peito, infecções de ouvido e desenvolver asma. As substâncias presentes na fumaça e no vapor de produtos do tabaco também ficam em móveis, carpetes, cortinas e outros objetos, formando compostos tóxicos e cancerígenos. Entre todos os tumores malignos, o câncer de pulmão é um dos mais frequentes em todo o mundo e também o mais letal. São 1,76 milhão de vítimas por ano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é considerado a principal doença. O hábito de fumar está envolvido em 90% dos casos diagnosticados. Esse é o tipo de câncer mais frequente em homens e o quarto em mulheres no país. Para conscientizar sobre os males do tabaco é que a Organização Mundial de Saúde instituiu em 1987 o Dia Mundial contra o Fumo. A data 31 de maio é uma data muito importante porque comemora-se no mundo inteiro o Dia Mundial Sem Tabaco.
Essa data, criada pela Organização Mundial de Saúde, visa alertar a população do mundo inteiro sobre os malefícios do cigarro e os benefícios que a pessoa tem ao parar de fumar. Nós não conhecemos um paciente que parou de fumar que tenha se arrependido do que fez. Só tem mesmo a ganhar. Parar de fumar não é tarefa fácil. Por isso, procurar por atendimento especializado é a melhor alternativa. No caso de Bagé, o serviço é oferecido no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, o CAPS-AD. Para isso, a gente realiza os grupos de manutenção. O grupo em si opera com 4 sessões, né? É distribuído material para fazer todo o acompanhamento didático de tarefas, de relato, de como tem sido a experiência, se com o uso da medicação ou não, quantos cigarros tem fumado. E a partir daí, finalizada a 4ª sessão, ou o paciente vai precisar retomar desde a primeira sessão porque não conseguiu aderir ao tratamento, ou ele já passa pela etapa da manutenção, que é quando vem nos encontros para relato, para saber se é necessário fazer a reposição de nicotina, seja através de adesivo ou goma, ou a medicação bupropiona que a rede disponibiliza. Então, tudo isso já é pré-programado. Os profissionais têm qualificação para esse tratamento também através do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, eles que também proporcionam um material didático e de apoio e também de divulgação para nós. Então, o participante do grupo ele será submetido nas sessões de ajuda, de autoajuda, de aconselhamento, de reeducação sobre também essa substância, o que ela está causando no teu organismo, né? E a partir daí, aderindo ao tratamento, começa as manutenções. Mas para quem já está acometido pelas consequências do fumo, como o câncer, por exemplo, a luta é o tratamento. Em Bagé, existe o Centro Integrado de Oncologia e Mama, o CIOM, que faz o diagnóstico de todos os tipos de câncer e encaminha para o tratamento. Muitos casos ainda precisam sair da cidade. Porém, com a finalização da obra da radioterapia, o serviço será ampliado e os atendimentos garantidos em Bagé através da gestão da Santa Casa. É mais do que armação de ferro, mais do que tecnologia, mais do que os novos profissionais que virão para o município operar esse grande sistema. O final disso tudo é o quê? Esperança e tratamento. Tratamento e esperança. Mas o que os profissionais da saúde querem mesmo é evitar as doenças. Evitar que as pessoas se tornem reféns desse vício tão poderoso, que em apenas 6 segundos após a tragada, toma conta do seu cérebro e passa a falsa informação de que você se sente melhor. Por isso, tome a decisão. A conscientização. Toda pessoa que precisa parar de fumar e tem a ideia de que é necessário, né, já está comprometendo a saúde, ou também deseja que nem comece a comprometer quando já sim, né, os familiares precisam entender que ela não tá conseguindo deixar porque é sem vergonha, não está se ajudando, não. É uma questão de adoecimento. Então tem que ter uma compreensão familiar da sua rede de apoio. Primeiramente é isso, tem que ter uma conversa. Olha, eu quero deixar de fumar, eu quero parar, mas eu preciso da ajuda, eu não consigo sozinho. Ok, tentou, pegou, fumou aquele último cigarro, quebrou todos os outros, jogou fora. Conseguiu? Ótimo, ótimo. Não é fácil, mas se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu, identifica que precisa de ajuda, né? Conversa com a sua família, conversa com os profissionais da atenção básica, onde dá o suporte de saúde. E a partir daí, a gente tem algumas dicas, né? Programa o calendário, coloca uma data. Naquele dia eu vou parar de fumar, né? Coloca metas para depois não ficar assim, tá, mas outro dia eu paro. Se acontecer alguma coisa eu paro. Ou se meu time ganhar eu paro. Ou se, né? Ou no si não para nunca. Então coloca uma meta de um dia específico do calendário. Se aproximando desses dias, vai reduzindo gradualmente o uso. No que conseguir, diminui o uso.
modifica os horários do uso. A gente vê a dependência do tabagista quando ele chega aqui para nós e diz assim, ó, existe essa pergunta da tabela feita, né? Qual é o horário que tu costuma fumar? Qual é o teu primeiro cigarro? Dentro de 5 minutos depois que acorda, depois de 1 hora, depois na tarde, na noite. Enquanto mais cedo o tabagista começa a fumar no que acorda, maior é a sua dependência. Porque o corpo está em repouso, dormindo. No que ele acordou, ele já acorda na fissura. Então, até nisso, nessas metas, depois de estabelecer um dia no calendário e ir diminuindo gradualmente, vai tentando se reprogramar para atrasar o uso até puder, né? Então busque ajuda. As pesquisas mostram que apenas 5% das pessoas conseguem parar de fumar sozinhas. O CAPS-AD fica na Avenida General Osório, 352, e o telefone é o 3247-7243. Sessão ordinária transformada em sessão especial para marcar os 2 anos da Associação Janelinha para o Mundo. Na manhã de 27 de maio, a sessão ordinária foi transformada em especial para homenagear os 2 anos da Associação Janelinha para o Mundo. A associação foi fundada em 29 de maio de 2019 por pais de crianças que possuem o transtorno do espectro autista, TEA. A presidente, Ana Elisa Pacheco, falou sobre o trabalho que vem sendo realizado. A sessão foi proposta pelos vereadores Lélio Lopes, do PT, e Beatriz Souza, do PSB. Está em andamento o edital de ocupação da Casa de Cultura Pedro Vane para este ano. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde no local, que fica na Avenida 7 de Setembro, 1001. O documento completo pode ser acessado por meio do site da Prefeitura. O Câmara Notícias fica por aqui. Voltamos com um programa inédito na próxima semana. Siga acompanhando a nossa programação e também as redes sociais da TV Câmara Bagé.